O senhor está me ouvindo, senhor Pedro? Estou lhe ouvindo, sim, excelência. Pois bem, o senhor fez, na verdade, um contrato com as requeridas, não é isso? Correto. O contrato foi feito com a Microlins, quando, na época, acredito que se chamava Editora Microlins, o Microlins Brasil, que mudou algumas vezes de nomenclatura, de razão social. Mas Em agora 2002, Mas agora ficou só a Pérsia, né? Não? foi comprado pela Wizard e depois comprado pela Pearson. Isso, né? Deixa eu lhe perguntar. Esse contrato depois, houve um distrato depois, posteriormente, não é isso? Excelência, foi assim, nós assinamos o contrato em 2002, a escola começou a funcionar em 2003, e esse contrato ele era previsto por 5 anos, né? E era o contrato da primeira escola, que foi no bairro da Coab, certo? Um ano depois eu abri uma segunda unidade na Coama, né, que também faz parte de um outro processo, a gente entrou com um processo por escola, porque são questões diferentes. E esse primeiro contrato da Coab venceu em 2008 e ele nunca foi renovado. Então nós ficamos de 2008 a 2014 como franqueados sem contrato. Sim, eu lhe pergunto, mas continuou, né? O senhor continuou com a sua empresa, né? Não sei como é que diz, mas assim, o senhor, na verdade, mais tarde, houve um distrato, não houve, da empresa? Posteriormente, houve um distrato quando as escolas foram vendidas para um franqueado do Piauí, em 2014. Sim. Então, assim, e o senhor disse que o senhor teve prejuízos com isso. Durante o tempo, o senhor está requerendo os prejuízos que o senhor teve, é isso? Com relação a essa franquia, contrato. Isso. O que houve, na verdade, foi o contrato, né? Nós tivemos 4 situações específicas que foram bem lesivas para o negócio. A primeira foi a mudança no formato de royalties, que era um royalties cobrado sobre faturamento recebido do aluno e depois passou a ser embutido no material didático. Sim. Nós tivemos também um prejuízo na retirada do master franqueado, que era o nosso suporte local. Nós tínhamos 27 masters no Brasil e foram substituídos por 4 consultores na época. Então, eram 4 consultores para atender 680 franquias. Né? Depois, nós tivemos um outro prejuízo também, que foi um aumento abusivo do preço de material didático. Ele compunha o custo primário do negócio da gente. Né? O custo era basicamente professor, material didático e o custo fixo da unidade. Né? E, posteriormente, já não na gestão mais do José Carlos Semesato, já na gestão da Wizard, né, do Carlos Martins, nós tivemos a quebra do nosso direito de exclusividade dos produtos que a gente vendia, dos cursos que a gente vendia, uma oferta desses cursos para todas as marcas que pertenciam ao grupo Wizard. Fora tudo isso, nós também tivemos um prejuízo, né, de imagem, né, de quebra das unidades, foram 780 unidades, hoje são um pouquinho mais de 400 só. Isso estava previsto contratualmente? Não. Como também não foi cumprido o contrato, quando a gente assinou o contrato, previa a implantação de escola técnica, e eu nunca tive o serviço de escola técnica. Né? Nunca houve esse serviço. Eu estou satisfeita, eu vou deixar aqui o... Deixa eu ver aqui um instante. É a doutora Vanessa, não é isso, doutora? A senhora é advogada da Pearson, né? A senhora vai perguntar por autor? O senhor pode perguntar diretamente, tá? Pode perguntar para ele. Ok, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta, excelência. Obrigada. Não. E o senhor Rodolfo? Sim, excelência. Eu gostaria. O senhor pode fazer diretamente a... Perfeito. Se o autor, excelência, se o senhor pode informar, quando que mudou a política de royalties para material didático, como o senhor mencionou? Pois não, doutor. A data precisamente, eu não sei lhe dizer, tá? Porque nós tivemos um anúncio da mudança, que acredito eu, se não estou enganado, foi final de 2008, e aí nós tivemos um período de transição
para que a gente pudesse pagar os boletos e não houvesse uma duplicidade de royalties, né? Então, a gente quitaria os boletos num sistema antigo para depois migrar para o sistema novo, que foi mais ou menos final de 2008, começo de 2009. Se eu não estiver enganado, foi esse período. Tá? Mas nos autos, existe os e-mails de comunicação, existe também um e-mail comunicando que quem não adotasse a mudança de royalties poderia não ter seu contrato renovado, poderia não ter mais que utilizar a marca Microlins. Só um instante, por favor. Eu queria... Só um instante, tá? Por favor. Pois não. Eu queria que você me desculpasse, porque eu teria que não estar presente na sala o seu Geiso, né? E nem o seu José Carlos. Ok? Excelência. Ponto. Pois não? Por não, quem falou? A Excelência falou que eu não estou presente na sala, eu estou aqui. Não é isso. Eu disse que quando eu for tomar o depoimento do autor, os senhores não poderiam ficar presentes enquanto eu tomasse o depoimento, entendeu? Como eu peço desculpas, me dê conta agora, eu vou pedir que ela... Como é, Mariana? Só um instante. Como é? Hein? Ela vai remover os dois, vai remover vocês. Depois os senhores entram, ok? É para reingressar isso. Isso. Beleza. Pois não. Entendeu? Vocês não me alertaram, eu acabei que são muitos, eu fiquei, né, aqui. E, curiosamente, Excelência, na tela aqui, as imagens que eu estou vendo não estavam os prepostos, estão os advogados. Exatamente. Não, mas para mim eles estavam aparecendo. Então tá bom. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos. O senhor pode continuar, senhor Leandro, não é isso? Foi isso. O senhor pode perguntar o senhor quê? Pois não, senhor Pedro, o senhor alega que houve um aumento também no valor do material didático. O senhor sabe precisar quando isso aconteceu? O que acontece? A gente era cobrado em 8% da receita bruta, tá certo? Do faturamento das escolas. Então, o material didático ele era obrigatório de ser fornecido para esse aluno, perfeito? E, na época, o livro de um curso como informática, por exemplo, custava R$ 42, tá? Todo o material didático do curso de informática. Com a mudança do royalty, se passou 6% do royalty para dentro do livro. E continuou-se com a obrigação de dar o livro. Só que agora, né, se eu era obrigado a dar o livro, eu também ia ser obrigado a pagar o royalty, mesmo sem ter a certeza da receita. E esse material didático pulou de R$ 42 para mais de R$ 80 de um mês para o outro, né? No mês da implantação. Perfeito. E quando que isso aconteceu? O senhor sabe aproximar mais ou menos a data que isso aconteceu? Como eu lhe disse, a comunicação foi feita no final de 2008, se eu não estiver enganado, tá? E a implantação foi em 2009. Inclusive, no final do ano que teve a implantação da mudança de royalties, a Microlins ainda tentou nos cobrar um diferencial de royalties, alegando que, com base no sistema antigo de royalties, se não houvesse sido feita a mudança, eu teria que ter pago R$50 mil a mais de royalties. Estou chutando o valor, porque eu não lembro mais o valor. Essa história tem mais de 10 anos. E aí, essa comunicação toda foi feita via e-mail com o Daniel Guedes, na época, que era diretor de operações, e teve a participação do Zé Carlos Semerzap, onde eu questionei o seguinte, que eles já tinham forçado a nossa mudança para um sistema de royalties, que foi forçada, foi empurrada a grana abaixo, né? E como é que agora eles queriam cobrar uma diferença de royalties, porque supostamente estava comprando menos livro do que deveria, né? Só que nessa altura do campeonato, nós também não tínhamos obrigação de dar o livro mais, né? Porque a obrigação, na verdade, era que o aluno frequentasse a escola com o livro era vendido, e os alunos se recusavam, às vezes, a comprar o material didático pelo alto valor do material, né? Se cobrava numa mensalidade R$100, e um livro chegava a custar R$200 no curso. Um livro como CorelDRAW ou como AutoCAD. Então, ficava, às vezes, totalmente inviável para o aluno. Para você ter uma ideia, no mês que houve a mudança, que eu acredito que foi em abril ou foi em maio, tá? No mês seguinte, o meu volume de matrículas caiu em 50% na Coab. Eu fazia na média de 40, 50 matrículas por semana, eu caí para metade disso.
né? E essas comunicações todas foram feitas para a franqueadora dos problemas que nós estávamos enfrentando. A única região que conseguiu se manter no royalty antigo foi a Master do Pará, que é gerida por uma pessoa chamada Caetano Ceridônio, entendeu? Que lá permaneceu nos 8%. Mas todo o Brasil foi obrigado a migrar para o royalty embutido no material didático. Então, a gente era obrigado a ter o aluno estudando conosco somente utilizando livros da Microlins, né? E para isso eu tinha que pagar agora pelo livro e pelo royalty. Agora, como é que eu ia pagar o royalty de um valor que eu não recebi ainda? Né? Porque o royalty sempre foi pago pós-recebimento. Então, eu fazia a minha receita do mês de R$100.000, no mês seguinte vinha o boleto com 8% de royalty de 8 mil. O livro eu tenho que comprar antes da aula acontecer. Então, eu estava pagando o royalty antecipado. E é claro, no e-mail que o Zé Carlos mandou para toda a rede, onde ele comunica que quem não adotar o novo sistema, quem for resistente a ele, não poderia participar da rede, né, provavelmente não ter esse contrato renovado. Uhum. E por quanto tempo o senhor operou nesse modelo que tinha a questão do material, nesse outro modelo? Por quantos anos? Vamos lá. O royalty sobre o faturamento foi de 2003, quando eu comecei a operar a escola, até 2008 para 2009. Perfeito? O royalty, dentro do material didático, foi de 2009 a 2014. E nesse período, as receitas foram todas decrescentes. Não só nas minhas escolas, como todas as escolas. E também é um detalhe importante, que se a Meritiza quiser acompanhar, é possível de se verificar, a regional do Pará, que eu tenho acesso aos números, porque minha irmã tinha escola em Belém, foi a única regional que não teve queda de receita, justamente porque o royalty permaneceu no modelo antigo. Então, foi uma decisão tomada na época pela direção da empresa que lesou todos os franqueados da rede. Né? Eu conheço franqueados que tinham 14 escolas e perderam todos os negócios. E uma última pergunta. Qual foi o motivo pelo qual o senhor firmou o distrato? Ótimo você ter perguntado isso. Eu era proprietário de 5 microlins em São Luís. Eu inicialmente montei 2, a rede quebrou em São Luís, eu fui adquirindo as escolas de outros franqueados. Em 2008 eu comprei 2 unidades, em setembro de 2008, para em novembro ser comunicado na mudança de royalties. Né? Essas 2 unidades nunca fizeram o meu contrato, mas me cobravam royalties todo mês e material didático todos os meses. Certo? E quando passou para Pearson, como estava previsto no meu contrato, que teria curso técnico, e em 2013 eu montei uma escola técnica da marca Grau Técnico, eu comecei a sofrer pressão da Pearson para vender metade das minhas escolas. Tá? Desculpa, deixa eu só... preocupação... Eu não ouvi. Foi 2013 que o senhor montou essa outra escola técnica. É isso? Isso, tá? Perfeito. Desde Desculpa, 2003, eu não tinha ouvido. Desde 2003 havia uma pressão nossa, que a gente queria o curso técnico, a Microlins ficava de implantar, nunca implantava. Em 2013, um ex-franqueado Microlins montou uma rede de ensino técnico e eu tive o cuidado de montar a minha escola num bairro onde eu não tinha escola Microlins, justamente para não concorrer com o negócio. Né? Então, eu tinha escola Microlins da Coab Centro, João Paulo e Coama. Eu montei a escola num bairro chamado Monte Castelo e não tinha Microlins. Entendeu? E aí começou a haver uma pressão da Microlins com medo que eu, de repente, migrasse bandeira para uma outra marca, como muitos franqueados fizeram, né? Para que eu me desfizesse, porque eu tinha de 6 escolas da Microlins em São Luís, eu tinha 5. Então, a franqueado de Belo Horizonte tinha 14 escolas, virou bandeira da noite para o dia. Existia uma preocupação e começou a haver uma pressão para eu vender minhas 2 escolas, pelo menos 2. Aí eu me desfiz das 2 menores, e depois ficou inviável tocar o negócio por divergência com outro franqueado que ele adquiriu, né, com o Edmilson, em questão de preços cobrados, de política de preço, de tudo isso. Aí eu acabei saindo e destratando tudo no final de 2014, se eu não estou enganado. Obrigado. Uma última pergunta, porque o senhor está mencionando sempre o histórico de várias unidades, mas nessa ação nós discutimos uma unidade especificamente. Essa unidade é uma das que o senhor... Em relação a essa unidade especificamente, essa era das menores que o senhor mencionou, que teve que fechar antes ou não? Essa era a maior escola que eu tive. Eu comecei vendendo as menores porque eu quis me desfazer das que davam menos receita líquida. Essa minha escola chegou a faturar R$1.200.000 por mês no ano de 2009, com uma rentabilidade média de 35% a 40%.
Mesmo com aquela mudança de política de aumento de royalty. Não. Então, Antes da mudança de royalties, né? Eu juntei, doutor, todos os faturamentos ano a ano, tá? E é bem visível a queda de receita. Do ano de 2011 para frente, principalmente, mas no ano seguinte à mudança de royalties, nós já tivemos uma queda de receita de mais ou menos 35%. Nós caímos de 1 milhão e 200 por ano de faturamento para 600, 700 mil. estou satisfeito, nada mais. Muito obrigado. Doutora Vanessa, ela não vai perguntar para o doutor? Não, excelência, obrigada. Tem pergunta? Pois bem, então está encerrado o depoimento pessoal dele, ele pode permanecer na sala. E eu vou pedir para entrar o preposto da Pearson, né, que é seu Jason. Isso. Doutora Vanessa, a senhora pode entrar em contato com ele e pedir para ele requisitar a entrada dele na sala? Já estou em contato com ele. Obrigada. Ele já solicitou? Ainda não. Só um minuto, por gentileza. Eu vou ligar para ele, porque eu mandei mensagem aqui, mas eu acho que ele ainda não visualizou. Só um minuto, por favor. Ele já vai entrar. Tá ok. Tá entrando na sala já. Olá, senhor Geiso, você está ouvindo? Estou ouvindo e vendo perfeitamente. Bom dia. Bom dia. Podemos, Mariana? Podemos. Bom dia, seu Jason. Bom dia, doutora. Eu vou lhe fazer só umas perguntas aqui, vou deixar que depois os advogados, os autores, né, perguntem para o senhor. Sim, o que o senhor sabe dizer a respeito desse contrato de franquia que foi tabulado entre as partes, né? O seu José Pedro, não é isso? Pedro de Castro, não é isso? E a Pires. Isso, Pedro de Castro. O que eu tenho conhecimento é que o Pedro ele foi franqueado da Pearson, da marca Microlins, né? Durante um bom tempo, a qual eu estou na companhia desde 2010. Sim.
Ele alega ter sofrido prejuízo. Você sabe que prejuízos são esses que ele alega ter sofrido? O senhor pode explicar sobre isso? Prejuízos não teve, né? Na relação do contrato de franquia, tudo foi cumprido conforme determina o contrato. E ao finalizarmos também toda a relação com ele, né, de comum acordo, houve por parte dele também a assinatura do distrato, encerrando a relação, né? Então, a franqueadora ela teve que fazer alguns ajustes que o mercado mudou, se adaptou, teve que se adaptar, mas ao encerrar um contrato, encerramos ele de comum acordo, né? Sem nenhum tipo de reclamação por parte dele. E em algum momento vocês mudaram o contrato de forma unilateral, sem comunicar o franqueado? Não, em nenhum momento o contrato foi alterado. Nem com relação né? aos royalties, a cobrança dos royalties? Todas as políticas de cobrança de royalties já estavam estabelecidas em contrato, né? Então, nada foi alterado. A franqueadora ela tem como regra obedecer claramente o que é determinado no contrato para poder preservar a relação, né? E o senhor sabe por que ele rescindiu o contrato? Ele solicitou Foi ele que solicitou? Foi de comum acordo? Ele solicitou? Como foi uma assinatura de um distrato, né? Foi de comum acordo entre as duas partes, né? Então, Sim. houve toda uma negociação para que pudesse acontecer, da parte dele e também da parte da franqueadora, e onde conseguimos encerrar muito bem a relação, onde as duas partes decidiram assinar o distrato, né? Não houve nenhum tipo de notificação encerrando o contrato. Houve uma conversa clara e comercial para poder finalizar o contrato através do distrato. Sim. Eu vou passar o senhor, seu advogado autor é seu Leandro, não é isso? Seu Alisson, os senhores vão perguntar para o preposto da requerida da PISO? Por favor, faça diretamente as perguntas, por favor. Bom, Excelência, agradecido e vou fazer para o Geilson diretamente. Você sabe dizer se hoje a empresa, a Pearson, ela já fornece cursos técnicos? Atualmente não. A Pearson, todas as marcas de ensino profissionalizantes, elas foram negociadas com uma outra empresa, né? Então, a Pearson não trabalha com cursos técnicos. Nunca trabalhou, então? Nunca trabalhou. Nós somos hoje o maior player de educação no mundo, né? O que a empresa sempre faz é pesquisa, análise, mas esse foi um mercado que ela determinou não adentrar, né? Ok. Você sabe dizer como é que funcionava à época, né? A gráfica da Microlins? Ela tinha uma gráfica, ela fornecia todo o seu material, e isso era feito na época. Qual a sua pergunta sobre a gráfica? Sobre a gráfica. Temos fornecedores, tínhamos algo próprio, tínhamos também umas materiais eram produzidos por fornecedores parceiros também, né? Mas não entendi sua pergunta. Hoje não tem mais a gráfica da Microlins, porque na época existia, depois ela foi comprada, inclusive, a gráfica da Anhanguera, porque a Pearson ela foi incorporando várias empresas. E a minha pergunta é hoje, se a Pearson ela fornece o material e se ela tem utilização de sua própria gráfica. Hoje, sua pergunta é sobre hoje? Hoje, toda essa parte de produção, ela não é própria, ela é terceirizada. A Pearson, no mundo inteiro, ela buscou se concentrar no seu principal negócio, no seu core business, né? E todas essas outras atividades, que ela não é especialista, ela buscou parceiros de referência no mercado nacional e internacional para que pudessem atender muito bem aos nossos parceiros. Então, sintetizando, tinha uma gráfica, hoje não tem mais. Seria isso? Hoje não temos. E até reforçando que no passado, né, toda a produção de materiais não era feita pela nossa gráfica própria, né? Boa parte sempre, porque o mercado de educação ele existe uma demanda muito grande por períodos de grande captação, exemplo, início do ano e meio do ano. E nesses períodos, nós sempre tínhamos que também acionar os parceiros para poder atender a toda a demanda, né? Então, o que você está dizendo é que, por exemplo, se um franqueado quisesse optar por ter material de outra empresa, ele poderia, ou ele é obrigado a comprar somente o material que era fornecido pela Pearson? Não, eu não falei isso. O que eu falei é, quando o franqueado ele faz a compra do material no e-commerce,
Nós, a empresa, nós garantimos que iremos fornecer o material para ele. Só o que eu te respondi foi que parte disso, no passado, era produzido por uma gráfica própria e também parte disso era produzido por empresas parceiras. Mas sempre, todos os materiais sempre foram adquiridos com a franqueadora. Certo, entendi. Então, ele tinha a obrigação de comprar sempre da franqueadora. Ok. Você sabe dizer como é que funcionava, ou como ainda funciona hoje o fundo de publicidade? O fundo de publicidade de qualquer marca da companhia, ele funciona de acordo com o contrato, né? Então, a companhia ela respeita as regras estabelecidas no contrato e faz a cobrança conforme está estabelecido no contrato de comum acordo entre as partes. Então, eu vou formular a pergunta mais específica. Antes de 2008, como funcionava? E depois, a partir de 2009, como funcionava, né? Porque ele pode ter tido mudanças de 2009 para cá, do fundo de publicidade. Você sabe informar? Eu não sei te informar conforme eu relatei. Eu entrei na companhia em outubro de 2010. O período que você está me perguntando é referente a 2008, 2009. Eu não tenho conhecimento, não consigo te responder essa pergunta. Porque, na verdade, o período vai de 2003 até a data atual. Então, eu entendo que Com você... licença, só um minuto, doutor. O Renato é uma testemunha, ele está na sala? Não tem nenhuma testemunha. Tem Mariana? Renato Oliveira? Mariana, a testemunha está na sala? No começo da audiência, se a testemunha estava na sala, ele disse que não. Porque agora saiu, porque ele entrou e saiu. Mas foi advertido no início. Ele estava agora, tá? Agora, tinha acabado. Ó, tendo que Agora ele entrar de entrou. novo, ó. Renato, tu estás ouvindo? Complicado esse negócio de... É bom e é ruim, né? Essas audiências assim. Acontece, né, excelência? Agora saiu. Podemos continuar? Sim, pois não. Ok. Então, é por isso que eu perguntei se eles saberiam dizer como é que funciona e como funcionava antes e como funcionava depois, né? Porque não existia o fundo de propaganda antes de 2009 e depois foi implementado um percentual de 2% conforme constava no contrato anterior, que não tinha e depois começou a constar. Mas como eles não têm consciência do que aconteceu antes, se torna inócua a minha pergunta. Agora, mais uma pergunta. As datas de assinatura do COF e do contrato, você sabe dizer quais foram essas datas? Não, exatamente não. Sou gerente responsável por muitas unidades, não tenho como saber de prontidão, né, a data de cabeça aqui. Mas podemos, todas as informações devem constar no auto e também na base de dados da empresa, né? Mas de cabeça não sei informar, não. Nem do contrato que foi assinado? Como falei, de cabeça não sei informar, não. Ok, tudo bem. Hoje a empresa trabalha especificamente com presencial, eu acredito também que virtual, né? Porque o EAD se tornou uma, digamos assim, uma coisa que precisa, até pelo período de pandemia. Você sabe dizer especificamente, assim, em termos de percentuais, quanto temos hoje em termos de virtual e quanto temos hoje em termos de presença física? Falando dos dias de hoje, né? Isso. Atualmente, nós temos, a grande maioria dos clientes preferem curso presencial, mas devido à pandemia, nós temos mais de 80% que estão fazendo o curso virtual, né? Ele é ao vivo, mas ele é virtual, por proteção, né? Então, a companhia disponibilizou recursos para isso. Então, hoje, mais de 80% da base de alunos está participando das aulas virtuais e, gradativamente, conforme as cidades e estados vão liberando, né? Mais alunos vão retornando à sala de aula. E em termos do ano de 2010 a 2014? Você tem uma ideia de quanto era, mais ou menos, essa presença de virtual e presencial? Era bem menor, né? 2010, 2014, o que predominava era somente o presencial. E deixando claro que os alunos hoje eles preferem o presencial hoje ainda, né? Eles só não estão fazendo devido à pandemia, tá? Mas a gente realiza pesquisas a cada 6 meses e a grande maioria deseja poder voltar para as escolas, poder se socializar, sair dentro de casa. Só não fazem por segurança, né? Ok. Eu tenho só mais 2 perguntas.
No que diz respeito ao Master Franqueado, você conheceu a pessoa, do que ele fazia, de como ele não fazia, da época que você começou o trabalho? A importância do Master Franqueado? Sim. Explica um pouco de como era o papel do Master Franqueado no processo das escolas. Nesse processo, o Master Franqueado tinha um papel de poder, além de ele gerir o negócio dele, de ele também colaborar e ajudar os franqueados daquela determinada região, né? Então, esse era o papel do Master Franqueado e que é o papel do Master Franqueado em qualquer franqueadora. Essa é uma prática que, em determinados momentos, elas são utilizadas, em determinados momentos, elas são ajustadas, porque o objetivo estratégico do negócio tem que ter algumas mudanças, né? Mas essa é uma prática que ela já foi e é utilizada. Hoje, nenhuma das marcas do grupo tem esse papel. Em suma, ele é muito importante, né? Não é muito importante, depende da estratégia e do objetivo estratégico da companhia, né? Então, num determinado momento, ele pode ser interessante para ajudar naquela região a aumentar a capilaridade, mas no outro determinado momento pode-se houver aqui uma outra estratégia de ter um time próprio especializado, possa obter resultados ainda maiores, né? Então, tudo depende da estratégia do momento que a companhia queira adotar. Quando foi tirado o Master Franqueado, que ele existia isso, inclusive de forma contratual, ele foi tirado unilateralmente, vocês fizeram alguma notificação? Todo o processo, né, ele foi apresentado, conversado e apresentado todas as mudanças e os benefícios que iriam ter também, né? Então, quando a companhia decidiu fazer esse ajuste, essa mudança de estratégia, ela conversou individualmente com cada um dos parceiros, né? E um dos parceiros puderam também avaliar se desejavam continuar com a parceria ou não, ou poder ajustar ou mudar. Então, essa foi uma parte importante que a companhia tomou a decisão, trouxe todos os indicadores, estudos e também trouxe todo um aporte de investimento com mais equipe de consultores para poder apoiar esses franqueados, né? E o mais importante com isso, os masters franqueados, eles puderam, a partir desse momento, se dedicar exclusivamente ao seu negócio, né? Não tendo que dar apoio a outros franqueados. Então, eles tiveram maior tempo, maior possibilidade de fazer o seu próprio negócio dar certo. Então, esse foi um dos propósitos também estabelecidos. Porque antes eles acabavam se dispersando, tentando ajudar outros empresários. Entendi, mas registro dessa notificação, porque foi feita uma alteração unilateral, não temos, né? No caso, você está falando que foi feita apenas uma reunião e foi apresentado de forma oral. O detalhamento da documentação disso eu não consigo te responder agora, né? Mas o que eu te deixo, o que eu sei claramente é que com cada um deles foi feito reuniões individuais apresentando as mudanças que iriam acontecer e também quais seriam os benefícios deles poder se dedicar muito mais ao negócio deles a partir desse momento. Mas eu estou falando isso porque não consta em nenhuma documentação isso que você está falando, por isso que eu estou batendo nessa tecla especificamente, não foi apresentado em contestação em nenhum momento. Tem isso, não tem comunicação eletrônica, não tem nada disso. Então, a modificação foi unilateral, o Master Franqueado era uma coisa importante e foi removido. Mas, tudo bem, já estou satisfeito com a pergunta. E, para finalizar... Até se você... Okay. Não vou atrapalhar, desculpa. Pois é. Pois não, pode falar. Eu queria complementar, né, que foi dada uma atenção individual para cada empresário que, por exemplo, o atual, esse empresário que está hoje reclamando, ele tomou a decisão de assinar o distrato, né? Então não teve nada a reclamar naquele exato momento de uma insatisfação, né? Então este fato ele ainda determina que a apresentação da proposta acabou atendendo a todas as partes, né? Por derradeiro, a minha pergunta é uma pergunta dividida em duas partes. Uma, se você conhecia ou conhece como é que funcionava a parte de royalties, como é que estava isso, no que diz respeito especificamente à franquia da Coab, né, que é um processo que nós estamos tratando, se você sabia, e quais eram os valores, e se isso consta em contrato. Sobre os royalties foi como eu falei, né? Então, todos os fatos anteriores a 2010 eu não tenho conhecimento, não estava na companhia, e todos os fatos a partir dessa data, eles foram cumpridos de acordo com uma determinada em contrato. A companhia, ela sempre parte a partir desse item, né? Que o contrato ele serve para proteger ambas as partes. A minha pergunta específica era sobre isso. Infelizmente, você não vai poder explicar, porque, como você falou, está de 2010 para cá.
mas é porque não tem assinatura de contrato com royalties, né? Eles foram também mudados unilateralmente e já não tinham uma especificação e depois foi alterado. Mas tudo bem, essas eram as minhas perguntas. Doutor Alisson, o senhor vai perguntar? Eu tenho só duas perguntas para fazer para o senhor. Pode fazer diretamente, tá? Então, Geison, eu queria saber, o senhor bateu muito na tecla do distrato e bateu muito na tecla de que tudo está em contrato. Queria saber se o senhor tem conhecimento de que o senhor Pedro passou muitos anos sem contrato assinado junto com a franqueadora. Quando um contrato ele não é renovado, né, ele funciona em caráter precário, né? Então, todas as regras já estabelecidas, elas dão continuidade e a franqueadora procura sempre ter um canal, uma comunicação clara e aberta com o franqueado para tentar regularizar a situação, né? E aí, eu lhe peço desculpa, eu lhe peço desculpa lhe interromper. A minha pergunta... Mas só um pouquinho, eu respeitei você fazer a pergunta, eu gostaria que você me ouvisse, respeitar... mas é porque a pergunta é específica, senhor Geison. Eu só quero perguntar uma coisa específica. Ele passou anos sem contrato? Sim ou não? É só isso. Eu só quero saber se ele passou muitos anos sem ter contrato assinado, é só isso. E o que eu respondi? O senhor não me respondeu ainda. Eu respondi. Eu vou responder. Sim ou não? Não, ele não precisa responder só sim ou não. Ele pode responder e querer complementar, doutor. Então, vamos lá. Sim ou não e complemente, por favor, senhor Geison. Perfeito. Eu vou reforçar o que eu já tinha respondido. Se o contrato ele deu continuidade por algum período com ele vencido, então ele estava vencido e o contrato ele vigorou de forma precária, né? Então todas as regras estabelecidas, ambas as partes tinham total ciência e acordo que elas iriam ser continuadas a ser cumpridas, tá? E aí o que eu estou querendo concluir, que você não permitiu, é que a parte desse processo da continuidade do contrato também determina, o distrato ele traz a evidência isso, né? Onde as partes chegaram num comum acordo e conseguiram aí registrar, determinar o encerramento daquela relação. E o contrato, a partir daquele momento, ele não vigorou mais em caráter precário. Senhor Geison, quando foi feito esse distrato foi feito por quê? Por quem? Por que ele foi feito? O franqueado Pedro deixou a franquia, ele passou a franquia, vocês comercializaram a franquia dele, o que foi feito? Por que esse distrato foi feito? Perfeito. Então, o distrato ele encerra aquela relação, né? E a relação ela foi feita por ambas as partes, então com a franqueadora e o franqueado chegando num comum assenso, num acordo para poder encerrar a relação sem nenhum ônus para ambas as partes. Então, foi feito pela franqueadora, juntamente com o franqueado, com o objetivo de que outro empresário pudesse dar continuidade com o negócio. Mas ambas, não foi feito por uma parte, foi feito por todas as partes. Vou voltar à pergunta mais específica. O Pedro passou a franquia dele, fechou a franquia, o que foi feito com a franquia do senhor Pedro? O senhor sabe nos informar o que foi feito com a franquia do senhor Pedro? Sim, ela passou por um novo empresário dar continuidade em relação àquele processo e atender a população daquela região. Ok. E lógico, quando foi feita essa transição, vocês precisavam cobrar, certo? A taxa de negociação para transferência, não é isso? A taxa de franquia que é referente à transferência da unidade, sim. Isso. E por causa disso, vocês tinham a obrigação de regularizar a relação contratual do senhor Pedro, não era isso? Estamos finalizando o contrato. Então, ao finalizar o contrato, o distrato, ele regulariza total qualquer uma pendência, né? Se houvesse algo a ser reclamado pelo senhor Pedro, naquele distrato já poderia ter sido negociado, né? Eu tive participando desse momento. Eu estou lhe perguntando... Eu também participei. Eu estou falando com... Isso, participamos juntos disso. Em relação a isso, uma pergunta. Se o Pedro não passasse, certo? Ele continuaria com um contrato precário? Sim. Sim. Foi alguma vez... Pode falar. Foi alguma vez solicitado para vocês, certo? Aí eu já estou falando da sua gestão, até mesmo pelo meu escritório, que fosse regularizada a questão contratual da unidade da Coab?
Foi, e o distrato é a prova que isso aconteceu, né? Não, estou perguntando antes do distrato, várias vezes antes do distrato, se foi solicitado que fosse regularizada a questão contratual da unidade Coab, certo? Junto à franquia. O senhor tem conhecimento se foi ou não foi, se o senhor não lembra? Em relação a isso, os fatos, eles determinam o que aconteceu, né? O que eu estou enfatizando. Se em algum momento o senhor Pedro ele tivesse sentido lesado de que não foi regularizado o contrato ou chegado em comum acordo, ele não assinaria um distrato encerrando a relação sem nenhum tipo de ônus, né? Então, esse fato determina... Depende muito. Se ele precisar vender a franquia porque ele está em prejuízo, aí já seria um outro motivo. Doutor Seixas, vamos ser objetivos nas perguntas. O senhor me diga só uma última pergunta. O senhor sabe se o seu Carlos Semezato está processando a antiga franqueadora? Não tenho conhecimento algum. Muito obrigado, excelência. Ok. Obrigada, seu Jason. Tá? Vamos ouvir o que eu faço só de passo orientação, José Carlos. Pode, eu saio? Não, o senhor pode ficar, se quiser. Posso ficar? Vou fechar o meu áudio. Sim, então. pode permanecer, sim. Eu vou chamá-lo, excelência. Eu vou pedir para ele ingressar. Tá, por favor, seu José Carlos, não é isso? Isso. Ele já vai ingressar, tá? Ele já viu minha mensagem. É? Já? A testemunha do autor, né, menina? Excelência, ele já está na sala. Bom dia, seu José Carlos. Oi, bom dia, excelência. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu vou lhe fazer umas rápidas perguntas e vou deixar que os advogados da parte autora perguntem para o senhor, façam perguntas ao senhor, ok? Uhum. O senhor vai me dizer, assim, qual era a sua participação nesse negócio com essa empresa requerida? O senhor era... Qual a sua função, sua participação nesse negócio? Da Microlins, da Pearson atualmente, não é isso? Eu fui fundador da empresa chamada Microlins, e tenho a informar que presidi a empresa até o dia 10 de junho de 2010, data em que eu vendi 100% das ações da empresa para o grupo Wizard, que a posterior vendeu para o grupo Pearson. Então, tenho a informar aqui que as minhas responsabilidades com relação à gestão da companhia e também com relação a qualquer tipo de contingência
ela encerra no dia 10 de junho de 2010. Né? Fatos posteriores não me dizem respeito e nem posso falar sobre eles. Ok. Toda essa situação com relação a esse contrato de franquia que foi alegado pelo autor, né? O senhor estava previsto em contrato? Sim, tenho a informar a Excelência que, durante o tempo, né, desde o momento em que o franqueado adentrou ao sistema de franquia da Microlins, nós cumprimos com todas as obrigações legais da circular de oferta de franquia, qual seja circular de oferta, recibo de entrega da circular de oferta, que sempre rezou principalmente que o franqueado tem o seu retorno do investimento em, no máximo, 3 anos. O que leva a crer que, durante o primeiro ciclo, qual seja, de 2003 a 2008, ele já havia retornado todo o seu capital investido, né? E fato é que, quando entreguei a empresa, nenhuma reclamação havia, né? E o fato mais importante de tudo é que, com relação à mudança do sistema de cobrança de royalties para livros, foi feita equivalência material, equivalência de valor. Em momento algum, houve qualquer aumento de preços, de taxas para os franqueados. Tanto é verdade que houve o aceite pelo franqueado quando houve a mudança e continuou no sistema por mais 9 anos. Então, causa muita estranheza, né, a contrariedade de todos os fatos alegados, vez que não para de pé nenhuma delas. E basta auditar os números da contabilidade, do caixa, do franqueado, e vai ver que ele pagava 8% de royalties à época e as taxas, quando transformou-se em livros, permaneceram exatamente iguais. E teve termo de aceite de todos os franqueados à época. E quem não quis poderia continuar com o modelo antigo de 8% de royalties. Foi dada essa opção. Então, ninguém foi obrigado a mudar o modelo. Mudou-se espontaneamente, né, por livre consentimento. Tanto é que operou durante 9 anos, até 2017, desde 2008, 2009, quando foi proposta a mudança do modelo de royalties para livros. É o que tenho a informar, Excelência. Durante o tempo que o senhor presidiu, né, era a Microsoft, não é isso, na época? Microlins. Microlins, desculpa. Durante o tempo que o senhor presidiu, não houve nenhuma alteração unilateral do contrato, não houve esses prejuízos alegados Jamais, Excelência. Nós operávamos com 750 franqueados e quando eu entreguei a companhia em 10 de junho de 2010, nós operávamos com total sucesso no Brasil todo, sem nenhuma ação de contestação de nenhum franqueado, como pode se comprovar, né, pela internet e tudo mais. Nós não tínhamos absolutamente nenhuma discussão quanto ao modelo. Então, eu não posso responder após 10 de junho de 2010, quando se houve alguma modificação no modelo de suporte, de relacionamento, né, porque aí é uma coisa entre as partes, né, e eu não posso julgar dessa data para frente, mas posso afirmar que até o dia da minha gestão, 100% de bom relacionamento, suporte exemplar a todos os franqueados. Nós recebemos todos os prêmios de excelência em franchising nos últimos 5, 7, 8 anos antes de 2010. Então, assim, não posso aceitar, em hipótese alguma, qualquer discussão sobre o modelo de 2010 para trás, enquanto eu presidia a companhia. E durante o tempo que o senhor presidia a companhia, né, o senhor, inclusive no ato da assinatura do contrato com o franqueado, foi passado todas as informações, ele tomou conhecimento de tudo, como funcionava o sistema de franquia. 100%, Excelência. Nós sempre fomos um dos grupos. Hoje eu tenho mais de 3.300 franquias em operação no Brasil, são 15 marcas investidas. Nós somos exemplo de cumprimento da lei
do franchising no Brasil. Opero há 27 anos no modelo de franquias. Então, assim, não cabe, em hipótese alguma, qualquer tipo de questionamento quanto à entrega da circular de oferta de franquia, que a lei do franchising requer, e nós sempre fomos cumpridores da lei do franchising. Seu José Carlos, muito obrigada. Eu vou passar as perguntas agora para o advogado do autor. Pois não, Excelência. Bom, quem vai perguntar primeiro, o senhor, seu Leandro, doutor Leandro? Eu começo, Excelência. Obrigado. Pode fazer diretamente a pergunta. Ok. Senhor José Carlos, algumas perguntas. São bem simples e eu acho que é fácil de responder. No caso específico, se existia um contrato, e vamos tratar tudo até 10 de junho de 2010, onde o senhor era responsável na época pela Microlins, se existia um contrato e se fosse fazer uma alteração, como ocorreram diversas alterações, isso está provado através de documentação, se o franqueado ele não aceitar especificamente aquela alteração, o que acontecia com ele no ponto de vista da franquia? Como todos os demais franqueados que, hipoteticamente, à época não aceitaram, seguiram no modelo de royalties de 8%. Ninguém, absolutamente ninguém, foi obrigado, coagido para trocar de modelo, vez que esse é um desejo, é uma hipótese unilateral e tem que ser respeitada a vontade do franqueado. Se ele mudou ou se ele não reclamou, né, se ele tivesse não aceitado, né, o que não foi o caso, ele deveria ter depositado em juízo, requerer em juízo imediato naquela data, notificando a franqueadora e dizendo: eu não quero mudar e vou depositar o meu royalties em juízo, e discutiria o contrato. Não houve, em momento algum. 9 anos depois, volta num assunto que foi extremamente muito bem tratado à época, né, tanto no jurídico quanto da forma amistosa. Então, não faz sentido. Nós negociamos com 750 franqueados. Ninguém, absolutamente ninguém, foi obrigado a mudar de modelo. Mudou-se porque gostava do negócio e porque houve equivalência. Ninguém mudaria para ter prejuízo financeiro. E se houvesse prejuízo financeiro, continuaria pagando o prejuízo durante 9 anos, de 2008, hipotético, ou 9 até 2017. Então, assim, o negócio sempre foi muito bom, muito lucrativo para os franqueados. Causa estranheza essa reclamação de discussão, né, tanto tempo depois. Entrar em juízo é um direito constitucional assegurado. Eu já vi o senhor, doutor, eu respeito. Em diversos momentos, o senhor estava tratando isso como se fosse uma coisa errada. A pessoa pode entrar em juízo e pleitear aquilo que ela achar necessário e achar correto. Isso aí não cabe juízo de valor de ser colocado aqui. No caso específico, vamos manter as perguntas e as respostas em cima daquilo que está sendo feito, tá certo? O senhor ainda há pouco citou que não tem nenhum processo seu até a data de 10 de junho contra a Microlins. O senhor confirma mais uma vez isso aí que o senhor está falando? Todos e franqueado contra a Microlins? Todas as discussões que haviam naquela época foram endereçadas e ficaram 10 milhões de reais à época para cobrir qualquer discussão judicial que houvesse. Né? E para isso foram todas cumpridas. O que a justiça determinou foi cumprido, né? E aí, obviamente, não dá para dizer que não tem nenhuma ação contra a Microlins, porque são milhões. Mas o senhor alegou isso ainda há pouco. Brasil. O senhor foi peremptório. Deixa ele responder, doutor. Eu disse com relação ao modelo de royalties, eu disse com relação a esse fato, não só direito do consumidor. Uma empresa que tem milhões de clientes pelo Brasil, obviamente, tem muita discussão do direito do consumidor e, por óbvio, elas foram endereçadas. Não trata-se disso. Nós estamos falando sobre franqueado ir contra a franquia. É claro que eu não vou botar que uma pessoa está descontente por uma relação comercial, que ele está prestando um curso, ele vai ter milhões de problemas. Isso aí é evidente. A minha pergunta... Leandro, pode fazer objetivamente, faz sua pergunta. Pela ordem... Peraí, só um instantinho. Em eu faço a pergunta objetivamente e o senhor também responde objetivamente. Tá, você ter eventualmente uma discussão, para mim, significa 0,0 alguma coisa. Isso é nada. A satisfação sempre foi plena dos franqueados. Isso eu posso afirmar.
Ok. Então, só sintetizando a pergunta que foi feita ainda há pouco, se foi feita uma mudança unilateral e ele não aceitar, continua no modelo antigo. Ou seja, era um contrato de adesão, correto? Ok. Perfeitamente. Tá certo. Me explique um pouco no que diz respeito à editora Microlins Brasil S.A., que no caso específico era a Escola de Profissões S.A., a que fazia a impressão de todo o material gráfico e que era cobrado para todos os franqueados e que os franqueados eram obrigados a comprar. Me explica um pouco sobre isso aí. Como toda escola de inglês que detém uma metodologia, a Microlins adotou naquela época, 2008, 2009, né, a mudança do modelo de royalties, 8% sobre faturamento bruto. Então, a cada 100 mil faturado, o franqueado tinha que pagar 8 mil para a franqueadora. O que foi feito? Transformados os 8 mil reais em equivalência, transformou-se 6% em equivalência a livros, de forma que manteve o mesmo custo de 8 mil reais para o franqueado por mês. Ele não teve nenhum aumento na taxa, foi o que eu falei há pouco, eu estou repetindo aqui apenas e frisando que houve equivalência de custos. O royalties sai de 8 para 2, então ele pagaria 2 mil de royalties, e 6 mil seria o custo de livros que os alunos usariam ao longo do curso. Então, a equivalência foi mantida, em nenhum momento o franqueado teve prejuízo. Isso pode ser comprovado com auditoria nos faturamentos, na conta bancária do franqueado, que vai provar que ele não pagou mais do período da data de adesão ao novo modelo para frente. É simples assim. Então, utilizando seu método aí matemático, a gente vai seguir essa mesma situação hipotética. Uma vez que ele, antigamente, se ele tivesse entrada de 100 mil, como o senhor falou, ele pagava 8%, ele pagava 8 mil reais, ele tinha aquele valor. No momento que ele teve uma redução, ele começou a pagar o livro, me diga uma coisa, esses custos, eles eram, na maioria das vezes, divididos em vários meses, não é verdade? Sim. E durante esses vários meses, eles pagavam várias prestações. O custo poderia ser R$1.000 dividido em 5 prestações de 200, por exemplo. Essa cobrança de royalties em cima do material, ela era feita antes do curso, durante o curso ou no final dele, para cada um dos alunos. Sempre sobre o faturamento do franqueado. Se ele faturava 100 mil reais, ele pagaria 8%. Isso é o modelo de 8%. Eu quero saber no que diz respeito aos livros. Exatamente da mesma forma. Você pega o pacote de livros a ser usado durante o curso, qual seja 8 meses ou 12 meses, você divide pelo número de meses do curso e você tem uma contraprestação mensal, que ao término, o kit de livros é o mesmo valor, equivalente a 6% que ele pagaria durante todo o ciclo de 8 meses ou 12 meses, o tempo do curso. E se ele desistir do curso? Por exemplo, no segundo mês ele não tem mais interesse. Como é que ficava isso? Assim como o royalties, o franqueado sempre teve a inadimplência dele para administrar. Então, se ele, hipoteticamente, faturou 100 mil e deixou de receber 5 mil, a equivalência ao livro é igual. O aluno comprou o livro a partir daquele momento, né? Porque a mudança não foi para continuar. Você poderia, inclusive, ter uma opção de vender o livro para os alunos, como as escolas de inglês fazem. Ela vende os livros, hipoteticamente, por R$1.000 e cobra ainda uma mensalidade. Então, a escola, a Microlins, o franqueado, continuou pagando 2% sobre royalties, né? Porém, tendo a possibilidade até de vender os livros, mas isso era conveniência, porque o custo era o mesmo. Entregar gratuitamente o livro ou não era um requisito de escolha do franqueado. O problema é que quando teve essa mudança do quando era pago 8%, quando era pago 8% sobre o valor, era uma coisa. Depois, quando você começou a embutir pelo preço do livro, alterou a forma de arrecadação, porque nem todas as pessoas continuavam com o curso e o material era entregue e a cobrança material era anterior. Era doutor, isso não é pergunta. Peraí, só um instantinho. Eu quero que o senhor seja objetivo nas perguntas. Isso não é pergunta, doutor, com todo respeito. Nós não estamos aqui discutindo. E posso responder essa pergunta também. Então, faça a pergunta com a objetiva e testemunha. deixe que ele responda ou não. Okay? Excelência, o que acontece é o seguinte, o senhor José Carlos Semizato, ele tem uma narrativa e ele, de certa forma, ele dá uma explicação bem explícita do que está acontecendo, só que também tem que ter um contraponto disso. Se ele respondesse de uma forma também extremamente objetiva, minhas perguntas seriam objetivas, eu morreria. Assim que funciona. Pela ordem, excelência. O doutor, excelência, desculpe,
gostaria de pedir a palavra só no seguinte, com todo respeito, doutor Leandro, o senhor pode inquirir a testemunha, o senhor não vai debater, o senhor está debatendo com a testemunha, querendo impor o seu ponto de vista. Exatamente, o ponto de vista. O que é isso? Isso não é pergunta, com todo respeito, o senhor está querendo impor que ele responda o que o senhor quer, como o senhor já fez com outro preposto. O senhor fez a mesma coisa lá, como ele não era meu cliente, eu não intervi, mas o senhor não está interrogando, o senhor está debatendo. Senhor, por favor, doutor Leandro, o senhor faça objetiva. Não, depois. Doutor Rodolfo, eu entendo. Não, olha aqui, ó. Não entendo. Vamos, por favor. Vamos. O senhor agora faça suas perguntas e vamos dar continuidade, por favor. A pergunta anterior que eu fiz, eu pedi que ele me explicasse a formatação da editora Microlins e a forma que era a escola de profissões, para ele me explicar isso aí dentro do sistema. Ele foi para a cobrança de royalties, ele mostrou. Eu não tenho. Não vou passar, diga que o senhor não está satisfeito com a pergunta. Eu não tenho como fazer as perguntas dessa forma. A minha resposta ficou incompleta na última pergunta sua. Eu queria só finalizar a minha resposta, Excelência, dizendo o seguinte, doutor Leandro, os livros eram fracionados em 1, 2, 3, 4, 5 livros, que era para entregar um por mês. Se o aluno desistiu ou parou de pagar no terceiro mês, ele não recebia o livro número 3, número 4. Tudo foi pensado de forma que não houvesse prejuízo ao franqueado. Tanto que a rede foi um sucesso e continuou como um sucesso. Bem. E é um sucesso até hoje, mesmo não estando lá. Simples assim, desculpa. Tá bom, doutor. Ok. Outra pergunta? Me explique como funcionava. Não existia o fundo de publicidade e depois ele foi implementado. Me explique como funcionava o fundo de publicidade e por que ele foi feita essa alteração, de não existir antes e foi alterado para existir depois. O fundo de publicidade sempre existiu desde a fundação da empresa, qual seja 1991. Então, quando o franqueado Pedro adentrou o sistema de franquias em 2002, salvo engano, que foi o relato dele, eu não tenho dados aqui, mas nunca mudou o fundo de publicidade. Ele sempre foi 2% sobre o faturamento e esse valor sempre foi usado em prol da rede de franqueados. 100% como um condomínio. Nunca foi receita da franqueadora esses valores. E nunca mudaram. Desde a fundação existia. Eu fui o pioneiro a colocar o fundo de publicidade no Brasil, investindo na TV brasileira. Programas do Netinho na época, programas Domingo Legal do Gugu, onde a Microlins participava, sendo pioneira nesse modelo de merchandising na TV, por conta do fundo de propaganda dos franqueados, que era 2% sobre faturamento, desde a fundação. Outra pergunta, doutor. Master franqueado existia e depois ele foi cancelado. Isso aí existia contratual, depois largou de existir contratual. A pergunta é, por que existia de um modelo e por que se tornou outro? E se com essa alteração houve ou não perda ou prejuízo para os franqueados? Por exemplo, no caso em tela, o senhor franqueado Pedro Lazera nunca ficou sem master, vez que o território dele, os masters Kenar, continuaram quando eu vendi a companhia. Então, essa também é uma outra discussão sem nenhum nexo. E aqui eu não estou legislando em minha defesa. Não me cabe julgar depois de 2010. Mas até 2010, o master continuou com ele, não mudou nada. O senhor Kenar continuou como master quando eu saí da companhia, quando eu vendi, melhor dizendo. Então, não houve prejuízo jamais. Não sei por que ele alega isso. Pelo menos até a minha data. Da minha data para frente, eu não posso falar sobre. Não me diz respeito. Doutor, outra pergunta. O senhor vai perguntar? Não, estou satisfeito, Excelência. Doutor Alisson, o senhor vai perguntar? Bom dia, Excelência. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia. Gostaria de algumas poucas perguntas. O senhor recorda qual era a franquia Master aqui em São Luís do Maranhão? Qual era a unidade? Que era de propriedade do Kenar? Eu não me recordo, são 11 anos que passaram-se desde quando vendi a empresa e as lembranças são muito vagas. Eu, de fato, seria muito difícil guardar os territórios, doutor Alisson. Tranquilo. O senhor recorda quando o senhor decidiu, quando o senhor fala o senhor como presidente,
e todas as comunicações vinham do seu e-mail da presidência. O senhor se recorda quando foi que mudou o modelo de master para outra modalidade de consultores? O senhor se recorda o ano? Não, eu não me recordo, né? Esse também é um tempo muito, muito grande. Eu falaria besteira se eu falasse qualquer data. O que eu posso afirmar é que os 2 másteres do Pará e do Maranhão não foram alterados. Eles permaneceram como master. Eu vendi a companhia com eles 2 empossados como master franqueado. Não houve mudança nesses 2 estados. Certo. O senhor consegue se recordar, em algum momento, se algum dos seus masters do Brasil inteiro ficaram chateados e entraram na justiça por causa da retirada deles como master, da função deles de master? Não, até a data de 10 de junho de 2010 eu não tive nenhuma reclamação, até porque todos eles, quando saíram à época, foram indenizados, assinaram o distrato com termo de indenização, dando plena, geral e revogável quitação. O Master do Pará e do Maranhão foram os únicos 2 do Brasil que não quiseram vender a sua Master à época. Logo, continuaram. E aí eu não posso mais falar de 10 de junho para frente o que aconteceu, porque eu não tenho fatos, eu não sei, eu não acompanhei, não me diz respeito. Certo. O senhor se recorda como foi que o senhor informou e em que ano o senhor informou para os seus franqueados a mudança do valor da cobrança dos royalties? Como ela seria cobrada? O senhor se recorda como foi, através de que meio, e que ano foi como o senhor informou isso a todos os seus franqueados, a mudança de 8% do faturamento bruto para o faturamento junto material didático? Eu não tenho a data exata, como disse, fazem muito tempo, mais de 11 anos. Fato é que todos foram comunicados de várias formas, como reza o contrato de franquia. E-mail, encontros de franqueados, eles foram exaustivamente e depois receberam do jurídico toda a documentação farta para adesão, onde cada um poderia ou não aceitar. E como já falei anteriormente, não vou repetir esse assunto. E assim cada um fez a sua opção por adesão para entrar no novo modelo. E como, de fato, quem aceitou o modelo já começou a pagar imediatamente e não houve contestação de pronto naquele momento, significando 100% da adesão pelo novo modelo, porque ele mantinha equivalência e nenhum aumento de taxas para o franqueado. Doutor Carlos, eu estou aqui com um e-mail de 2 de outubro de 2007, que é o e-mail exatamente que o senhor trata desse assunto, certo? Eu estou aqui porque foi juntado aos autos, por isso que eu estou falando. O senhor disse aqui para a gente várias vezes que a pessoa que não optasse, ela tinha o direito a entrar na justiça. Mas vamos supor que essa pessoa não quisesse entrar na justiça. Ela era obrigada a cumprir esse novo modelo, ou ela poderia optar por cumprir o modelo antigo administrativamente? Sim, sempre teve esse direito. Ninguém é obrigado a fazer nada. A justiça hoje dá todo o direito a qualquer consumidor que se sentisse lesado. Como eu disse anteriormente, só vou repetir, ninguém foi obrigado a entrar no novo modelo. Bastaria seguir com o modelo antigo de royalties, que era o contrato vigente que ele tinha. E se o depósito não fosse para a conta do franqueador, que depositasse em juízo, mas passa-se 9 anos para questionar isso. Essa é o que me causa estranheza. Continue. Eu queria só que o senhor me respondesse só esse pequeno detalhe. É uma coisa bem simples. E havia a possibilidade de administrativa, aquele franqueado seu, como o Pedro teve vários contatos com o senhor, até presencialmente, por telefone, havia essa possibilidade administrativa de ele chegar, olha, doutor Carlos, eu não concordo com essa nova cobrança, mas eu posso continuar depositando os 8% do faturamento bruto? Sempre houve. Nada pode ser forçado se uma das partes não quer, se ela não aceita. É simples e objetivo. Bastaria um e-mail e dizer, eu não concordo, vou ficar com o modelo de royalties de 8%. Simples assim. Pronto. Senhor Carlos, me diga uma coisa.
o senhor conhece o senhor Pedro Lazera, não conhece? O senhor conheceu, passou muito tempo na franquia. Lembro vagamente, sim. Foi um franqueado, como todos os franqueados do Brasil inteiro, importantes para a gente, né? Então, não é à toa que teve uma relação de 8 e 7, 15 anos com a empresa. E quando eu falei aqui que o primeiro contrato de 5 anos, ele já retorna o capital investido, significa que o negócio era favorável para as duas partes, tanto que continuou por tanto tempo, né? O senhor, lógico, isso não é da sua alçada, mas o senhor como presidente, como ótimo gestor que é de franquias, como a gente conhece, o senhor sabe se o senhor Pedro passou muitos anos na franquia da Microlins, até mesmo da sua época, sem nenhum contrato vigente? Eu não sei informar e posso garantir que pode eventualmente até ocorrer por um excesso de prestígio, algo do gênero. O fato é que eu não acompanhava os contratos um a um. Pode ter ocorrido de ficar, sim, o contrato ser renovado automaticamente e o jurídico passar batido por algo desse tipo, mas não era comum isso. Isso a gente sempre primou por ter as renovações, né? Mas pode ter escapado alguma coisa, eu não sei afirmar isso. Lhe agradeço. O senhor não tem, lógico, o senhor não teria acesso a todos esses contratos, até porque ele tinha várias outras franquias. Se ele tinha várias franquias outras que pode ter acontecido também de ele ter operado sem contrato. O senhor Carlos, aconteceu uma coisa assim muito diferenciada com alguns dos franqueados. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento. Foi mandado boletos, cobranças de diferenças de royalties quando da mudança desse 8% do faturamento bruto para 6% do faturamento imaterial. Foram encaminhadas cobranças via e-mail e outras formas administrativas de diferenças de cobrança de royalties por causa desta mudança. O senhor sabe me explicar o porquê surgiu essa diferença e por que foi feita essa cobrança de diferença se alguns dos franqueados simplesmente nem quiseram aderir? Olha, isso só pode acontecer por um motivo simples. Uma auditoria chega na unidade do franqueado, detecta que ele estava, em hipótese aqui, não estamos falando que é o caso, tá? Ele estava não declarando o valor 100% e foi pego no sistema que o faturamento dele era maior do que o que ele declarava. E aí pode-se haver uma cobrança, porém, tem que ter notificação do franqueado dizendo que ele estava não declarando, uma série de outros fatos. Da minha época, eu posso afirmar que absolutamente ninguém pode cobrar unilateralmente a outra parte de algo que ela não deva. Né? Tenho a informar apenas isso. Não trata-se de um fato aqui concreto, então eu estou subjetivamente falando como a gente opera e como a gente funciona. Pode ter cobranças à parte? Sim, em caso de detecção de uma sonegação hipotética de royalties. Mas, do contrário, não faz sentido. O senhor, como a gente está tratando aqui do Pedro, o senhor sabe me dizer se o Pedro, com todas essas 4 ou 5 franquias que ele tinha, se em algum momento o senhor tem conhecimento se ele sofreu alguma auditoria ou foi feito pelo menos uma fiscalização? Não me recordo. Seria leviano da minha parte falar qualquer coisa nesse sentido. Quem era o senhor Daniel Guedes à época? Daniel Guedes era o diretor de operações da Microlins. Ele seria, então, a pessoa responsável por toda essa celeuma, se tivesse problemas, não seria? Não, isso é uma coisa muito do departamento financeiro, né? Eu acho que o diretor de operações, ele cuida de suporte, ele dá apoio aos franqueados. A parte de cobrança de royalties, ela é uma área mais financeira. Mais financeira. Departamento financeiro, que lê o sistema do franqueado, o que ele põe lá de informação e cobra. A posterior, pode ser detectado que ele não estava imputando informações no sistema e apurar diferenças, mas isso não me diz respeito e não é o caso em tela. Só estou citando... O senhor tem conhecimento, ou até mesmo do processo agora, que o doutor Rodolfo com certeza teve acesso aos autos, o senhor tem conhecimento que o Daniel Guedes tratava por e-mail dessas matérias, cobrava essas diferenças,
e afirmava categoricamente que a modalidade de cobrança tinha mudado porque não haveria possibilidade dos franqueados informarem valores errados e que a cobrança do royalties antecipada através do material didático seria mais vantajoso. O senhor tem ciência disso? Não, eu não tenho ciência. Esse fato, para mim, é extremamente estranho e a empresa sempre teve governança, compliance, de forma que ninguém poderia arbitrar uma cobrança pessoal, algo do gênero. Tudo baseado em informações no sistema. E concordo plenamente. Alisson, queria só colocar um ponto que é muito importante. Qualquer franqueado que recebe um boleto no mês de cobrança a maior, ele tem imediatamente o tempo de reclamar, de não depositar, de discutir. Correto? Então, assim... Não, tá corretíssimo, doutor Carlos. Eu tô aqui concordando plenamente com o senhor. Por isso que eu estou trazendo o Daniel Guedes a essa questão, por causa dos e-mails, que eu tenho certeza que não são do seu conhecimento. Por causa das reclamações, por causa das coisas. É por isso que eu estou trazendo isso, perguntando se o senhor sabia. Todavia, um diretor de operações, como eu disse aqui, ele é responsável por buscar as metas da empresa, por zelar pelo faturamento. Então, ele tem metas e ele se relaciona com os franqueados cobrando metas, cobrando desempenho. É uma coisa extremamente normal, né? E trabalha-se em conjunto. Marketing, comercial, financeiro e operações. São os 4 tripés que sustentam e suportam os franqueados. Então, eles trabalham de forma harmônica. Nenhum pode, obviamente, exigir algo que o franqueado não tenha direito de defesa. Só uma questão, gostaria só de fazer uma solicitação. Veja, seria possível exibir o e-mail que o senhor está falando, porque o que acontece? Ele está interpretando de forma, assim, no sentido até de clareza, tá, doutor Alisson? O que acontece? O senhor está narrando um e-mail, sem explicar o contexto e a redação dele, está fazendo uma pergunta. O depoente ele está imaginando com base na tua explicação do que se está falando. Ele não está vendo o documento para se manifestar. Até por uma questão de clareza, não seria o caso de exibir o documento para que ele possa falar, porque senão nós estamos criando um vínculo entre o documento e o depoimento, você está vendo o documento... subjetivamente respondendo. E acaba... Isso deixa eu ouvir agora, deixa eu falar aqui com o seu Alisson, doutor Alisson, por favor. Doutor Rodolfo, eu estou extremamente satisfeito, tanto sou prova que eu estou concordando com o doutor Carlos. Na verdade, eu primeiro perguntei para ele se era comum tratar por e-mail essas questões da franquia, porque é uma coisa comum. E depois eu perguntei se ele conhecia o doutor Daniel Guedes exatamente para saber qual era a função exercida. Basicamente era isso. Eu queria saber se ele era da rede e qual era a função dele. E perguntei se ele tinha conhecimento. Ele me respondeu também que não tinha conhecimento. Aí, o que ele estava falando é o que foi além das explicações operacionais de área financeira, porque por não estar vendo o documento... Com certeza. Então, só para não... A minha pergunta básica, a minha pergunta básica, ela não vinha a respeito do e-mail. Era se ele tinha um conhecimento. Porque eu acredito realmente que o presidente de uma franquia da Microlins, à época, ele não ia ter conhecimento de algumas coisas. Porque é humanamente impossível. Mas como trata-se de um depoimento pessoal, né, essa questão do ter ou não ter conhecimento tem algumas questões jurídicas que têm relevância, né, doutor? Que às vezes ele não sabe. E então, como você está falando de um documento nos autos e tirando uma conclusão em cima disso, embora ele não tivesse que lembrar, às vezes não está sabendo do que está falando. Mas facilmente, como eu estou com ele aberto aqui, só para vocês terem, assim, bem, para eu não ter que abrir e sair, tá bem aqui, e-mail, Daniel Guedes, cancelamento de cobrança. A gente juntou nos autos, eu estou fazendo aqui porque fica mais fácil. Não, era mais o vínculo do depoimento com a prova mesmo, doutor. E está juntado nos autos, a gente está aqui. Eu sei disso. Deixa eu confirmar aqui. Seu José, o senhor deixa... Só um instante, deixa eu terminar de concluir aqui, depois o senhor fala, tá bom? Por favor. Certo? Então, estou só demonstrando que não é algo assim, do nada, tá juntado aos autos. Entendi.
Ô, doutor Carlos, o senhor quer continuar? Depois eu continuo. Eu só queria confirmar que Daniel Guedes, como eu disse, era diretor de operações e tinha poderes, sim, na empresa para determinar, cobrar, suspender, com certeza, tá? E se ele determinou ali cancelamento de uma cobrança de diferença, pode ser porque, eventualmente, detectou que não era devida aquela cobrança e ponto final. Ele tinha poderes para isso como diretor, sim, né? Plenamente, direitos totais. Certo. Muito obrigado, doutor Carlos. Outra pergunta, Diante disso, eu agradeço o seu depoimento, certo? Eu acho que foi bem esclarecedor, certo? E estou satisfeito. Muito obrigado, Excelência. Excelência, ainda por uma questão de ordem, eu gostaria de pedir, logicamente, eu estou só com um dos meus prepostos, um dos meus testemunhas presentes. O doutor Kenai, eu não consigo falar com ele. Ele disse para mim, quando eu tive contato com ele ontem, que ele estaria se deslocando de carro para Belém do Pará e talvez ele não conseguisse, certo? Eu gostaria de, até mesmo também pelo adiantado da hora, que a gente remarcasse uma audiência somente para a oitiva das testemunhas. Eu acho que não trará prejuízo para a causa e é uma conduta típica que nós temos, e eu insisto muito no depoimento do Kenai, que foi muitas vezes citado aqui por todos nós, que era o franqueado Master, que era o responsável aqui por toda a assessoria de todas as franquias de São Luís do Maranhão e do Maranhão. E o Pedro era detentor de 5 franquias só aqui, na localidade urbana. Então, eu acho que ele seria uma pessoa que poderia elucidar alguns fatos necessários. E esse é meu pleito que eu faço a Vossa Excelência. Rodolfo, você tem alguma coisa? Excelência, só em relação a isso, se, assim, quanto ao adiamento, se pudesse ser dispensada a presença das partes que já prestaram depoimentos, aí pessoas... Poderia sim. E aí dispensaria. Agora, tem um... Então, da minha parte, com a dispensa das partes, eu não me oporia mais para já prestou aqui a colaboração, não precisaria dedicar mais tempo, pois claro, se Vossa Excelência entender. Perfeito. Eu agradeceria com a concordância do doutor Rodolfo, então, esse é o meu pleito, que a gente marcasse uma audiência só coletiva das testemunhas, Excelência. Muito bem. Doutora Vanessa. Eu não me oponho, mas eu já vou sinalizar, Excelência, porque eu vou contraditar a testemunha, o Kenard. A situação que ele tem, né, doutora? Exatamente. Então, eu já estou me opondo à oitiva dele. Isso aí é uma sim. Da audiência de se ele comparecer à próxima audiência, já estou deixando aqui. Não, mas deixa para a audiência, então. Sim, claro. No momento certo, tá bom? Então, já que não há nenhuma oposição, as partes de eu decidirem a respeito, mas, de qualquer forma, então vamos marcar uma nova audiência para ouvir os testemunhos, tomar o depoimento de testemunhos. Já vão sair todos intimados daqui, né? E, como foi pedido, não há necessidade do comparecimento das partes, né? Se não quiser. Okay? Muito obrigado, Excelência. Eu vou querer, os senhores ainda não encerrem a audiência, porque a assessora ela vai compartilhar com os senhores. Os senhores vão ler a ata e vão dizer se estão de acordo com a ata. Depois que disserem que estão de acordo, eu encerro a audiência. Inclusive, já com a data da audiência... É isso que eu ia perguntar, Excelência. Para que já saiu intimado, ok? Ok. Excelência, eu poderia só reiterar um ponto que eu acho que é bastante relevante, embora esteja já peticionado nos autos. Eu ingressei no curso desse processo, eu não sou o advogado original, mas tem um ponto que eu não sei se foi alertado ao juízo. O que acontece? Eu fiz até uma petição reiterando quando ingressei. O que acontece? Essa ação, se olhar a inicial, ela não está movida contra a pessoa física do José Carlos Semenzato. Ela estava movida contra a Microlins e pediram a citação dela na pessoa física dele. Mas como representante legal da Microlins. Obviamente, dentro das discussões sucessórias e tudo mais, acabou-se, como a Pearson era, de fato, a sucessora das demais, ela permaneceu como sucessora, mas, de repente, o José Carlos Semenzato ele virou réu sem estar na petição inicial como réu e sem fato nenhum estar narrado e direcionado contra ele, né? Na petição...
O senhor peticionou nesse sentido? Desculpa, não. O senhor peticionou nesse sentido? Eu peticionei, inclusive, antes da audiência, eu reiterei isso como eu fiz tudo estabelecido. Mas eu vou terminar até a audiência, ok? Queria reiterar o pedido de análise. Tá bom. Tá bom, então. Mariana? Ficou para o dia 9 de novembro, às 9h30, oitiva das testemunhas do autor. 9h30, né? Isso. Eu vou colocar aqui na ata e os senhores vão fazer a leitura. Maria, tem que ser analisado isso, gente, nem examinou, tem que ver esse tipo de coisa. Vou compartilhar aqui com os senhores. Vocês estão conseguindo ler? Só o comecinho dela. A parte de cima. Está bem pequeno. Vamos tentar aqui ampliar. Aqui tem um botão para maximizar a tela, aqui no canto superior direito. Consegui. Ok, perfeito. Bom, da minha parte, por gentileza, eu só gostaria que constasse esse último requerimento da questão da análise da situação do polo passivo, né? No mais, estou de acordo. Ok. Para analisar com relação a isso. Isso, eu vou colocar aqui. O doutor Rodolfo, não é isso? Exatamente. Foi esclarecido que consta manifestação nos autos indicando que a parte de seu constituinte, no caso é o senhor sequer Apreciação. Ele requeriu a apreciação do petitório. Porque já tem despacho da ilustre magistrada também sobre isso. Tá. Até já se decidiu sobre isso, Maria. Isso, ela já se manifestou anteriormente. Já. Ah, já? Já. Eu coloco o quê? Que volte concluso para deliberação e que a senhora vai decidir até antes da próxima audiência ou que já foi decidido?
Entendi. Então, voto concluso para a deliberação. Entendi. Perfeito. Ele entrou. Tá ok agora? Ok. Certo. Eu coloquei aqui. Vai ser examinada a petição interessada antes da audiência. Pronto, tá tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Não é isso? Então, eu vou dar por encerrada essa audiência. Um bom dia a todos. Bom Mariana, dia. deixa eu Muito só te obrigado. perguntar uma coisa. A ata ela vai ficar disponível no PJE hoje mesmo? Hoje mesmo, acabando a audiência, eu já vou cadastrar a ata no PJE. Aí, sobre o vídeo, normalmente o Tribunal de Justiça manda o vídeo à tarde. Aí eu pego o vídeo, lanço no YouTube, nosso canal da Quinta Vara Civil, copio o link do YouTube e coloco uma certidão do PJE com o link para os senhores terem acesso. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tá? Muito obrigado, bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, boa Bom tarde. dia. Até logo, boa tarde. Boa tarde.